Lucas capítulo 2. Vamos ver se a gente faz uma mensagenzinha curta, mas que vai revigorar, né, nossas energias para o resto da semana e da caminhada com Deus. Amém. Eu tenho passado por algumas dificuldades, né, financeiras, e muitas vezes a gente passa por algumas provas e a gente desanima, né? Quando a gente passa por prova que Deus permite, que é para nos aproximarmos mais de Deus, crescimento espiritual, então glória a Deus e aleluia. Mas quando é culpa nossa, aí o negócio é complicado. Então eu pensei, eu não vou pregar, não vou passar um tempo sem pregar. Mas aí marcaram a pregação para o dia 18, no sábado passado, mas aí foi adiada, porque já tem uma programação na outra igreja. Aí dia 5 eu preguei aqui, domingo retrasado no caso, né? E aí a gente pregou esse domingo passado lá em Cavaleiro e pregamos aqui também. E hoje a gente está aqui de novo, né? Porque tanto no domingo como hoje outra pessoa que ia pregar, né? Mas ficou impossibilitado. Então as coisas não são como nós queremos, mas é como Deus quer. A gente nunca pode deixar de fazer o trabalho de Deus. Então, Lucas capítulo 2, nós vamos agora orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, a tua santa palavra está aberta. Te rogamos, Senhor, encarecidamente teu Espírito Santo, principalmente para esta mensagem agora, que o Senhor conduza, meu Deus, este sermão, esse estudo da tua palavra, nos concedendo o Espírito Santo, nos dando sabedoria e entendimento daquilo que será passado aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas capítulo 2, no verso 26, nas minhas meditações, né, estudando a Bíblia no meu devocional, às vezes eu paro para anotar alguma coisa. E às vezes um sermão, né? E aí eu comecei a fazer esse sermão, só que eu não terminei. A gente estava no começo. E quando eu for passar esse sermão, talvez a gente não que vá mudar a linha da mensagem, mas usaremos outros versos, né? Mas eu achei algumas coisas aqui muito interessantes com relação a realmente comunhão. No verso 26, vou ler a partir do verso 25, que diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então esse homem, ele esperava a consolação de Israel, ou seja, ele aguardava a chegada do Messias. No verso 26 diz: revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, né? Cristo é o ungido, significa Messias, né? Messias em hebraico significa ungido. Então Simeão, ele foi o primeiro a reconhecer o Messias, né? Depois de José e Maria, né? Lá no templo, né? Os sacerdotes, eles não reconheceram, pegaram o menino no braço, fizeram a circuncisão, mas não reconheceram, enquanto Simeão, que a Bíblia diz aqui, reto e justo, ele reconheceu o menino. Vou ler agora até o verso 35. Verso 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino será destinado tanto para a ruína
como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então ele louvou o Senhor e ele também profetizou o que iria acontecer com o menino Jesus. Ele foi movido ao Espírito Santo, o Espírito Santo o guiava. O sacerdote não reconheceu. Isso nos diz que devemos ter comunhão com Deus por meio do Espírito e não confiar nossa fé a outro. Tem gente que confia a sua fé aos pais, ao irmão da igreja, ao pastor, e a gente vê que muitas vezes a liderança da igreja ela não está tendo comunhão com Deus, e Deus ao longo da história se revelou aos mais humildes, como foram aqueles pastores, os magos, foram ver também o nascimento do menino Jesus, e como foi aqui no caso de Simeão. Tem coisa na Bíblia também que só o Espírito Santo vai revelar. Você não vai aprender num estudo bíblico, não vai aprender num sermão, mas você vai aprender na sua comunhão com Deus. Por exemplo, em Números, quarto livro da Bíblia, abra lá em Números, no capítulo 18. Números capítulo 18, verso 5. Tem coisa na Bíblia que na sua comunhão Deus vai falar com você. É importante quando a gente estudar a Bíblia também, estudar com calma para poder ler o verso, parar para meditar nele e orar sobre aquilo ali, como nesse caso aqui. Eu li esse verso, fazendo relevância por sua palavra, e fiquei admirado. Diz assim no verso 5: Vós, pois, farei do serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Vós, quem aqui? Está falando de Arão e está falando dos seus filhos, que eram o Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos, os sacerdotes. Aqui fala da importância da intercessão, da oração intercessória, certo? E o sumo sacerdote, os sacerdotes, eles ficavam a cargo disso. E era o dia todo, existia turnos e turnos, né? Troca de sacerdotes, e eles tinham que estar sempre intercedendo pelo povo. E o que foi que ocorreu aqui? No capítulo 16, houve a rebelião de Corá, Datã e Abirão. No verso 24, diz o seguinte: Deus dizendo a Moisés: fala toda esta congregação, Números 16, verso 24, fala toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, porque todos que estivessem ali com eles seriam cúmplices do seu pecado e seriam também engolidos pela terra. No verso 46 diz o seguinte: aqui já foi Moisés que correu para Arão e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. Então aqui parece que nas pressas houve uma intercessão, né? Moisés foi rapidamente a Arão e pediu para que ele intercedesse pelo povo. Então isso me deixou de certa forma impressionado. Significa então que tem coisas que, se a gente não ficar em oração intercessoriamente, pode acontecer algo ruim, né? Com aquelas pessoas que a gente porventura tenha deixado de orar. Então a gente nunca pode deixar de orar pelas pessoas, independente da situação. Se a gente acha que ela não tem mais jeito, se a gente acha que ela não quer nada com Deus, eu já orei muito. Se a gente for ver aqui, os sacerdotes, eles oravam constantemente, eles sempre estavam em intercessão, e Jesus ainda hoje vive para quê? Para interceder por nós. Então a gente nunca deve deixar de orar, de interceder pelo próximo. Isso aqui eu fiquei realmente admirado com essa passagem, e vi aqui, né, em Números 18, verso 5, que ele disse que a gente devia sempre estar intercedendo. Arão e os sacerdotes deviam sempre estar intercedendo pelo povo, para que o mal não se levantasse. Então a gente vê que orar constantemente, interceder constantemente, e a intercessão no santuário, né, ela não poderia parar, e hoje também deve acontecer do mesmo jeito. Em Levítico capítulo 16, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 16,
que era o dia mais importante de Israel. Até hoje, eles ainda celebram, né? Só que não tem mais o sacrifício, né? Que é o dia do perdão, o dia da expiação. Levítico 16, capítulo 16. Já é antes de Números. E era um dia de santa convocação. Eu vou ler só aqui o capítulo 23, verso 27, que diz assim: ó, mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor Jeová. Ou seja, era o dia que as pessoas deviam fazer uma contrição de espírito, avaliar sua condição espiritual, confessar os seus pecados a Deus, e aquele que não participasse seria extirpado do povo. Aqui diz em Levítico 16, falando de Arão, o sumo sacerdote. Deixa eu ver aqui qual o verso. No verso 3: entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Verso 6: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Ou seja, antes de Arão começar a interceder pelo povo, primeiro ele intercedia por ele próprio e pela sua casa. O princípio para nós hoje é, quando a gente começa a orar no nosso devocional, né, a gente deve primeiro interceder por quem? Por nós mesmos, confessar os nossos pecados, para depois começar a interceder pela nossa casa e depois interceder pelas demais pessoas, vizinhos, amigos, colegas, pelos irmãos da igreja e etc. Hoje é o dia 22 de outubro, né? É tão corrido que a gente nem percebe, né? E o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Então ele passa a oficiar agora também como sumo sacerdote. Ele intercede por nós, mas agora também os livros foram abertos e ele passa também a exercer a expiação no santuário celestial. E assim como era na expiação do santuário terrestre, que o povo se afligia e se consagrava ao Senhor para ter seus pecados perdoados, nesse grande dia da expiação escatológico, nós devemos fazer o mesmo. Só que a nossa consagração deve ser ainda maior, porque embora não começou ainda o juízo dos vivos, que vai se dar o seu início quando sair o decreto dominical, porque quem receber a marca da besta vai estar selado para a morte, e quem receber o seu de Deus vai estar selado para a vida. Então ali se inicia o juízo dos vivos, né? Escatologicamente, seja aquilo que vai acontecer no futuro. Mas hoje, os nossos nomes podem estar passando em revista no céu de forma individual, assim como foi o rei da Babilônia, Belsazar. E foi ali escrito, né? Pesado foste e achado em falta. Então a gente tem que se analisar hoje como o povo de Israel se analisava no Antigo Testamento. Lá na primeira carta de Pedro, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, também tem uma citação que Pedro tira lá do Antigo Testamento. Esse termo, né, sacerdote, primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele era um termo bem conhecido pelo povo de Deus, né, e por nós também, né, que conhecemos a doutrina do santuário. Então Pedro usa essa linguagem para se referir aos gentios que antes não era povo de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: ele sai relatando várias advertências ao povo, né? Como por exemplo, no capítulo 2, verso 8, ele diz: despojando-nos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então ele está exortando o povo a abandonar as práticas pecaminosas e se voltar inteiramente para Cristo e conhecê-lo cada vez mais. Aí vem o verso 9.
Mas antes deixa eu ler o verso 7. O verso 6, porque o verso 6 ele condiz com aquilo que Simeão falou de Jesus, que Jesus ia ser salvação para muitos, mas ia ser pedra de tropeço para outros, né? E Pedro falando de Jesus, ele diz assim, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Para os que creem, preciosidade. Para os que não creem, pedra de tropeço, verso 8, e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E aí vem o verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí vem o verso 10: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então devemos o que? Seguir e fazer a sua vontade. Sacerdócio real, Apocalipse capítulo 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1, verso 5. João saudando as igrejas, né? Ele sauda em nome do Pai, do Espírito, e agora ele sauda em nome de Jesus também, né? Ele diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus, ele salva, mas ele liberta dos pecados, ou seja, o poder do pecado que existia sobre nós, ele deixa de existir a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus e entrega a vida a ele. E nos constituiu reino, verso 6, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora Apocalipse 5, verso 9, quando Jesus ali pega o livro da mão de Deus, o único digno de pegar aquele livrinho, no capítulo 5, aí vem o verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Na época do antigo Israel, só os levitas podiam ser sacerdotes. Nem Jesus podia ser sacerdote, porque Jesus não era da tribo de Levi. Jesus é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, ou seja, não teve genealogia. Você não encontra a genealogia de Melquisedeque na Bíblia. Então Paulo faz essa referência de Jesus com Melquisedeque. E da mesma forma somos nós. Agora, só quem podia adentrar o lugar santo e posteriormente o lugar santíssimo era o sacerdote ou o sumo sacerdote, que entrava lá uma vez no ano. Mas agora, pela fé, diz aqui em Hebreus, que nós podemos adentrar ao trono da graça. E aí nós somos agora o quê? Sacerdotes, porque nós fazemos parte do reino da graça. Jesus veio e inaugurou o reino da graça. A era da graça ela já existia desde dentro da fundação do mundo, só que ela foi manifestada em Jesus Cristo. E agora nós vivemos no reino da graça e nós devemos agir como age o sacerdote. E o sacerdote ele vivia para interceder pelo povo. Ele tinha íntimo relacionamento, comunhão com Deus, e ele vivia para interceder pelo povo. E assim nós devemos ser, porque nós somos agora um reino de sacerdotes. Não importa se é homem ou se é mulher, certo? Mas muitas vezes a gente está tão preocupado com as nossas inquietações e preocupações, que a gente se esquece das coisas de Deus. E muitas vezes também a gente desanima, porque os problemas eles vêm se acumulando e vêm nos engolindo. Mas nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não devemos deixar que os problemas tomem aquilo que é direito a Deus. Aquilo que Deus nos designou a fazer, a gente tem que cumprir, não importa o problema que seja.
Quando a gente mantém comunhão com Deus e busca Deus em primeiro lugar, não significa que os problemas vão deixar de existir. Os problemas vão continuar. Só que nós vamos ter a paz que excede todo entendimento. Nós vamos ter a certeza e a confiança em Deus que Ele tem cuidado de nós. E tem problemas que talvez nunca vão ser resolvidos, né? Lá em Lucas capítulo 11, abra sua Bíblia lá em Lucas, outro texto também que, no caso, Jesus, os discípulos, eles pediram a Jesus para ensinar a orar. Jesus não apenas os ensinou a orar, mas ensinou que eles devem insistir na oração. E aí, do verso 5 ao 8, ele deu um exemplo de um amigo que, por ser importunado, mesmo que ele não quisesse atender, mas pela importunação, ele já havia se levantado, ele atendeu aquele amigo, né? Mostrando que se aquele amigo não queria atender o amigo, mas atender pela importunação, muito mais Deus, que é bom, vai nos atender se a gente insistir em oração. Lucas 11, do verso 9 ao 13. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A aplicação aqui inicial para o Espírito Santo é clamar pelo Espírito Santo, que a maior necessidade da igreja hoje é o Espírito Santo. É ter homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo. Mas lá em João 15 também, lá em João 15, Jesus vai dizer o seguinte, também sobre a oração. João 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas porque muitas vezes a gente pede, e outra palavra também, que eu não vou achar aqui agora, né? Vai vir na minha mente um verso, mas Jesus disse que tudo que eles pedirem seriam feito, porque agora ele está com o Pai. Mas porque a gente pede e não recebe. Tiago, ele fala que porque a gente pede para a nossa própria cobiça. E a questão de você pedir em nome de Jesus não é apenas você pedir confiando nos métodos de Cristo, mas é você pedir também aquilo que Jesus pediria. Aquilo que você pede, que não está de acordo com o caráter de Cristo, Deus não vai conceder. Isso é até simples de entender. Mas tem coisa que a gente pede que é bom e Deus não concede. E muitas vezes a gente fica o quê? Se perguntando por quê? Por quê e por quê? Um aluguel atrasado, um emprego, e a porta não se abre, a conversão de alguém, mas tudo tem o seu tempo. Quando a gente mantém a comunhão com Deus, a gente vai começando a compreender o seu caráter. O objetivo principal da oração, e juntamente da comunhão, né, porque a oração, o estudo da Bíblia, é tudo a comunhão com Deus, louvores. O objetivo principal é transformar o nosso caráter. Não é Deus atender os nossos pedidos, mas é nós termos relacionamento íntimo com Cristo para transformar o nosso caráter. Enoque, a Bíblia diz que ele andava com Deus. E aí Ellen White fala que esse andar com Deus não era nada de miraculoso, não era visões que ele tinha, mas era o que? O conhecimento que ele tinha de Deus. Ele orava e procurava se desviar do mal, até que essa comunhão dele foi aumentando. Quando o filho dele nasceu, ele passou a entender melhor o amor de Deus para com ele, né? Quando ele se tornou pai, e até que chegou um momento que ele estava tão ligado a Deus que Deus o arrebatou. E assim vai ser com a gente também. Vai ter um momento que a gente vai estar tão ligado ao Pai que Ele vai também nos arrebatar. Lucas 2, para a gente encerrar,
A gente começou com Lucas, vamos encerrar com Lucas, falando de uma mulher também de oração. Lucas capítulo 2. Simeão encontrou o menino no templo, ele foi movido pelo Espírito Santo, encontrou com o menino Jesus no templo. E aí louvou a Deus e profetizou, né? Aquilo que o Espírito Santo já havia revelado a ele, que ele viria a salvação. Ou seja, não foram os sacerdotes que revelaram a ele, não foram os fariseus, mas foi o próprio Espírito Santo. Porque ele era um homem que mantinha comunhão com Deus. Aí o verso 36 de Lucas 2 vai dizer: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, ou seja, na hora que Simeão estava com o menino nos braços, ela viu o louvor de Simeão, viu a profecia de Simeão, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Aí aqui a gente já vê uma profetisa chamada Ana, já avançada em dias, já idosa, vivera 7 anos apenas com seu marido, e ela era viúva de 84 anos. E depois ela começou a se dedicar a Deus. Aí tem uma pessoa que eu conhecia, que ela era evangélica. E aí a mãe dela estava com alguns problemas de saúde, né? Já estava nas últimas, né? E ela disse que quando a mãe morresse ia aproveitar para curtir a vida. Eu penso que ela vai dizer que agora vai aproveitar para servir ao Senhor, não vai aproveitar para curtir a vida. Só que ela não cuidava, né? Também da mãe. Mas enfim. Então Ana, ela dedicou a sua vida a servir a Deus. E ela fazia como? Servir a Deus com jejuns e oração. Jejum para se aproximar mais de Deus, e oração com certeza não era, talvez nem para ela, porque ela não tinha nem filhos, né? nem da família dela, né? 84 anos. Então ela orava então intercessoriamente, certo? Ela servia a Deus com jejuns e oração. E a gente também deve fazer da mesma forma, seguir o exemplo de Ana. Temos que nos dedicar a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar. Estava vendo um grupo também de adventistas do WhatsApp com a irmã, pediu oração porque ela queria um varão, porque ela já estava viúva há um ano, um filho pequeno, e estava muito difícil. Só que eu não conheço a pessoa, né? Mas, querendo ou não, você já formula algumas ideias, né? A mulher, em vez de procurar se dedicar mais a Deus, ela está preocupada em arrumar um marido. Aí, será que é da vontade de Deus que arruma esse marido? E muitas vezes a pessoa vai e arruma uma pessoa errada, como uma pessoa que eu já conheci, já idosa também, de uma igreja, certo? E a gente começou a frequentar a casa dela, fazer PG que ela queria. A casa dela, no telhado não estava muito bom. E uma irmã dela, que é da Macumba, ajeitou a casa dela, o portãozão bonito de alumínio, ajeitou o telhado, etc. E depois disso a mulher começou a ficar estranha para o nosso lado, né? A humildade da mulher foi-se embora. Primeiro ela queria arrumar um varão. Ela já com mais de, eu acho que ela já tem 70 anos já. Ela chegou para mim e perguntou se ela estava acabada. Aí vem aquelas respostas na ponta da língua, né? Mas você engole seco para não responder, para não ser grosseiro. E eu pedi a Deus a resposta. Aí veio a passagem da Bíblia de Paulo falando exatamente que a viúva não se casa, etc. Conselho, né? Não era mandamento. Ela, irmão, você está certo, não vou procurar ninguém não. Aí arrumou um abençoado, né? Para não dizer outro nome, que já era de arrumar mulher e mulheres. Né? Arrumar a mulher, separava. Não, meu filho, mas ele está estudando a Bíblia comigo, ele vai ser adventista, não sei o que, pronto. A mulher começou a se enfeitar de novo, usar brinco, batom. Depois sei que não deu certo, obviamente, né? O camarada era um namorador, né? A palavra não é essa, é outra, né? Era um namorador e obviamente não deu certo. Resultado que até hoje ela está afastada da igreja. E da última vez que eu fui lá na casa dela, com os irmãos lá, né, para visitar ela no sábado de tarde, aí estava tendo, na época da pandemia, né, da Covid.
Aí ela disse que estava impressionada, ela estava assistindo o jornal, impressionada com o vírus. Eu disse, irmã, hoje é sábado. A senhora está impressionada com isso. Imagine quando vier a besta, que diz que toda a terra vai se maravilhar vendo a besta. Não venha na minha casa para me criticar. Se for para me criticar, pode ir embora, do portão. Aí eu olhei para um, era eu e mais dois, um olhou para o outro, está certo, irmão. Responderam, eu nem falei nada. Tudo bem, a gente vai e depois a gente volta. Aí eu disse assim, né, a gente veio ver como é que ela estava, né? E vimos, né? Está popularmente com o diabo no couro. Ou seja, em vez de buscar comunhão com Deus, se dedicar a Deus na sua velhice, estava atrás de um marido. E um marido todo errado, todo troncho. Muitas vezes o que acontece é isso, que a gente passa por peleja, por prova, por quê? Por erro nosso, por não seguir o mandamento de Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus quiser, Ele iria fazer na vida dela. Mas era a vontade de Deus. Se não tiver comunhão com Deus, vai errar, e vai errar muito. E como no caso dessa irmã, se afastar da igreja. No tempo desse que estamos vivendo, não apenas porque a gente conhece as profecias, mas porque o dia da manhã a gente não sabe. O tempo se aproxima e a profecia diz que o tempo de ver Jesus está próximo. Que Deus seja louvado e que nós venhamos a realmente buscar intimidade com Deus, comunhão, através da oração, através do estudo da Bíblia, dar tempo de qualidade a Deus e assim receber a plenitude do Espírito Santo para esses dias que estamos vivendo. Vamos ouvir 431 do novinário, vem um grande dia. Ao toque do hino, fiquemos em pé. Estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Venha o alegre dia, o alegre dia, esse alegre dia regressar. Mas alegre será somente ao que ama o Salvador. Estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Glorioso dia, glorioso dia, glorioso dia há de ser. Mas a glória virá somente ao que ama o Salvador. Estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Estais vós prontos, estais vós prontos para o dia final. Aqueles que puderem, vamos encerrar com a oração de joelhos. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, louvado, engrandecido, exaltado seja o santo e maravilhoso nome. Graças te damos, Senhor, porque o dia de ver Jesus está próximo. Por isso estamos aqui, Senhor, na tua casa, buscando, Senhor, a comunhão. Também, Senhor, repartindo o pão espiritual, o
maná celestial, que é a tua palavra, e compartilhando também, Senhor, com os irmãos, nosso pedido de oração, e assim podemos cada vez mais estarmos unidos, orando também uns pelos outros e nos preparando, Senhor, para receber o Espírito Santo e abreviar a tua bendita, maravilhosa e aguardada volta. Toma conta de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Não permita que venhamos, Senhor, nos desviar e perder o foco, Senhor. Nós queremos a entender, Senhor, que assim como um casamento, assim é, Senhor, quando nos entregamos a Ti. O amor, aquela paixão que a gente sentia pelo cônjuge, ele tem que aumentar, tem que crescer, a intimidade aumenta. As pessoas começam a ficar mais parecidas um com o outro e com um acordo. Infelizmente, na maioria das vezes não é assim, mas o teu propósito é esse. Que haja realmente amor e que esse amor seja intensificado e não diminuído. Assim é quando entregamos a vida a Ti. Não acabou, é um novo começo, uma nova vida com Cristo Jesus. Então nós devemos crescer espiritualmente. Temos cada vez mais amor por Ti, vontade de passar tempo a sós contigo, estudando a Tua palavra, ouvindo e louvando os hinos, o binário, e também, Senhor, orando, tendo prazer em orar intercessoriamente, Senhor, pelas pessoas. Toda a honra, Pai, toda a glória, toda a majestade sejam dadas a Ti. Perdoa nossos pecados, abençoa cada um de nós neste momento, abençoa os nossos familiares, abençoa aqueles também que não puderam vir, abençoa Davi, abençoa a sua mãe, abençoa, Pai querido, a cada um de nós, derrama a Tua graça sobre nós, batiza-nos com o Teu Espírito Santo e nos despede em paz para nossos lares de segurança, na companhia dos Teus anjos, na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde já agradecemos a presença